Mais uma vez, boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Estão com aquela preguicinha já da sexta-feira, apesar que esses dias, sexta, segunda, sábado, domingo, está sendo quase que as mesmas coisas. Mas enfim, hoje é sexta-feira, dia de aula de História e Geografia. Espero que vocês tenham visto, estudado com os vídeos de ontem de Matemática e Educação Física. Espero que tenham visto minha cobrança no vídeo de Educação Física, porque ainda estou faltando receber maquetes, estou faltando receber as pesquisas de Educação Física, e isso não é responsável, né? Cobrei a vocês porque também faz parte da minha função fazer o aluno encontrar o seu caminho. Espero que vocês possam se atentar e a partir de hoje ser melhor do que já foi. Hoje nós vamos falar de História, a Era Vargas, um monte de setinhas hoje, né? Já que precisamos de várias informações. Esse assunto encontra-se no seu livro na página 428. Nós vamos trabalhar hoje só a página 428. Mas tem mais assuntos para frente, tá bom? Oremos e vamos agradecer ao nosso Deus por mais este dia de vida. Maravilhoso Deus, obrigado porque tu nos concedeste uma noite, já uma manhã, um alimento, um novo dia de vida. Que possamos, ó Deus, te engrandecer deste novo dia. Que possamos, ó Pai, reconhecer o teu poder, o teu amor, o teu cuidado para conosco. Nos ajuda, ó Deus, a sermos mais responsáveis do que estamos sendo. Nos ajuda, ó Deus, a cumprir mais com nossos compromissos, para que assim possamos crescer cada dia mais. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Deus, Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu já falei, Era Vargas. O que foi a Era Vargas? Quando eu coloco aqui a Era Vargas, significa Getúlio Vargas. Foi o presidente que mais tempo ficou no poder do nosso país, Brasil. Mas, professor, como ele chegou ao poder? Como isso aconteceu? Então, como eu falei para vocês, na página 428 do seu livro, está tudo muito claro. Observe que eu risquei aqui no meu livro e tal. Nós temos muitas informações, mas de vez em quando acontece isso. Mas, como eu sempre costumo dizer, nada que acabe com o nosso vídeo, ok? Continuando. Nós não podemos deixar de falar do assunto anterior, República Oligárquica, para entrar na Era Vargas, porque foi por causa da República Oligárquica que o Brasil entrou na Era Vargas. Como assim? Você lembra quando a gente estudou que apenas São Paulo e Minas Gerais que tomavam conta, que tinham o poder, que eram presidente? São Paulo apoiava Minas, Minas apoiava São Paulo, a República do Café com Leite, né? As oligarquias de São Paulo, cafeeiras de São Paulo, as oligarquias do leite de Minas Gerais. Um apoiava o outro, havia um acordo. São Paulo deveria apoiar Minas, Minas apoiar São Paulo, só eles permaneciam no poder. Só que num determinado momento, o último presidente que lá esteve na República Oligárquica, o Washington Luiz, ele acabou que não quis apoiar um mineiro, ele quis apoiar o outro paulista, que era Júlio Prestes. E isso causou um grande descontentamento aos mineiros, que tinham Getúlio Vargas, um gaúcho Getúlio Vargas, na oposição. E os mineiros se apoiaram em Getúlio Vargas e foram para a disputa política. Como já era esperado, o Washington Luiz era o presidente e ele apoiou Júlio Prestes, outro paulista, mas era para apoiar o mineiro. Júlio Prestes ganhou a eleição, ganhou, mas os mineiros não deixaram por menos, acusaram muitas fraudes, fizeram o maior rebuliço, como a gente costuma dizer, o maior rebuliço. Mas vejam só a situação política.
essas fraudes, o voto de cabresto, que eu já falei para vocês, quando as pessoas tinham que votar a pulso, elas já aconteciam desde antes. Mas a partir do momento que os paulistas não quiseram apoiar os mineiros denunciaram. E por que não denunciaram antes? Como a gente costuma dizer hoje na política atual, porque todos estavam comendo a sua parte. E hoje não é diferente. Os políticos são amigos. Quando acontece algum problema, um começa a denunciar os erros do outro. E aí é que nós vemos que a corrupção, ela não é dos dias de hoje, ela já vem de um tempo passado. Mas enfim, o Washington Luiz, que era o presidente na época, né, paulista, resolveu apoiar outro paulista, que era Júlio Prestes. Ele ganhou, mas os mineiros não deixaram por menos. Os mineiros fizeram muitas denúncias. E o que aconteceu? Fizeram aquele maior rebuliço, né, como a gente costuma dizer. Com isso, uma junta militar, formada por comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tiraram Washington Luiz do poder. Ele era o presidente. Tiraram ele do poder. Impediu que Júlio Prestes, que tinha vencido a eleição, assumisse, e deu o governo provisoriamente a Getúlio Vargas. Entenda bem, tirou o presidente, que era o Washington Luiz, proibiu que o que venceu, Júlio Prestes, entrasse na presidência, e entregou o poder a Getúlio Vargas provisoriamente. O que significa provisório? Ele não iria ficar ali para sempre, ele iria ficar ali apenas até ter uma nova eleição. Contudo, lembra o que eu falei no começo? Foi o presidente que mais tempo ficou no poder, e nós vamos entender isso agora. Começando pelos períodos de Getúlio Vargas no poder. Nós temos aqui, primeiro, ele entrou como governo provisório. Nós tivemos 4 momentos de Getúlio Vargas. O primeiro, governo provisório. O segundo, presidente constitucional. O terceiro, Estado Novo, também conhecido como a ditadura de Vargas. E o quarto, eleito democraticamente. O ponto interessante desse quarto é que aqui foi onde Getúlio Vargas acabou tudo na sua vida. Ele se suicidou. Assunto que nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós chegarmos nessa questão aqui do populismo e mais à frente. Bom, governo provisório foi quando iniciou. Presidente constitucional, nós iremos ver também na próxima aula. O Estado Novo, conhecido como a ditadura de Vargas, e eleito democraticamente. Foram os 4 períodos de Getúlio Vargas no poder, o que fez com que Getúlio Vargas fosse até hoje o presidente que mais ficou no poder no Brasil. Foram mais de 20 anos governando o Brasil. Vamos aqui para as setinhas que eu fiz. A era Vargas começou em 1930 com um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Quando alguém é retirado a pulso do poder e outro é colocado lá. E foi o que aconteceu. Em meio a todas as fraudes que aconteceram, o Washington Luiz ele foi retirado do poder pela junta militar. Júlio Prestes, que tinha ganho, impedido de assumir. E o poder foi entregue a Getúlio Vargas provisoriamente, mas no final ele ficou lá mais de 20 anos. É uma realidade. E como foi que Getúlio Vargas chegou? Um paulista, que era o Washington Luiz, como eu falei, deveria apoiar o mineiro, porque era um acordo que havia na República Oligárquica. Professor, então quer dizer que se o Washington Luiz tivesse apoiado o mineiro, talvez até hoje a gente fosse uma República Oligárquica? Vai lá saber, né? Possivelmente não, mas o que eu posso afirmar para vocês é que o ato de Washington Luiz naquele momento de não apoiar o mineiro e apoiar outro paulista fez com que a República Oligárquica acabasse mais rápido. Pelo menos isso eu posso afirmar para vocês, mas o que seria eu não tenho como dizer. Então, ele deveria apoiar o mineiro, mas não fez isso, apoiou outro paulista, o que gerou uma série
de denúncias, maior ribuliço dos mineiros, os mineiros denunciando muita coisa errada que acontecia. Mas volto a dizer, por que não denunciaram antes? Porque antes eles faziam parte da corrupção, antes eles também faziam parte do roubo. Como eles foram colocados de lado, então agora eu vou lançar tudo de errado, onde eles também faziam parte do erro. Causou descontentamento dos mineiros. Aí os mineiros se agarraram em Getúlio Vargas, que era da oposição. Uma informação importante, né? Getúlio Vargas não era nem paulista nem mineiro, Getúlio Vargas era gaúcho. Mas era um político em potencial na época. Os mineiros, para concorrer à eleição, se agarrou a ele. Então, tudo que eu estou falando aqui é uma introdução de como Getúlio Vargas chegou ao poder. Não é tipo o que foi a Era Vargas, porque o que foi a Era Vargas a gente vai ver daqui para frente. O que eu estou falando é como ele chegou ao poder. Professor, como Getúlio Vargas chegou ao poder? O Washington Luiz, que era o presidente, mediante acordo entre a República Oligárquica, os mineiros e os paulistas, deveria apoiar um mineiro. Mas ele não fez isso, ele resolveu apoiar outro paulista, o que era um erro naquele momento. Os mineiros, com muita raiva, se agarraram em Getúlio Vargas e disputaram a eleição. Os paulistas ganharam, mas através de muitas denúncias, houve, né, uma retirada, um golpe de Estado, como a gente fala, né, uma junta militar formada por Exército, Marinha e Aeronáutica, tirou Washington Luiz do poder, impediu que Júlio Prestes tomasse posse e entregou o poder provisoriamente a Getúlio Vargas. E só a partir daqui, que será nas próximas aulas, é que nós veremos realmente como foi a Era Vargas, como foi esse governo de Vargas, se foi bom, se foi ruim, se teve coisas boas, se teve coisas ruins. O que eu posso dizer, afirmar, foi um presidente que mais tempo ficou no poder. Até os dias atuais, ainda utilizamos várias coisas criadas por ele, né, principalmente relacionada a trabalho, né, a carteira assinada, férias remuneradas, as folgas que nós temos, tudo isso ainda foi de Getúlio Vargas. Aposentadoria, várias coisas assim desse tipo, foi Getúlio Vargas que criou. Mas nós também temos várias coisas ruins a discutir nas próximas aulas. Lembrando, Getúlio Vargas, presidente que mais tempo ficou na presidência do Brasil, governou em 4 períodos, e esses 4 períodos foram divididos por nomes, vamos dizer assim. O primeiro, governo provisório, quando ele recebeu o poder através de um golpe de Estado. O segundo, presidente constitucional, vocês verão isso na próxima aula, quando é feita uma nova Constituição, né, aquele livro de leis e regras, e ele vai novamente continuar no poder. Depois dessa constitucional, né, dessa nova Constituição, vocês vão ver Estado Novo, conhecido como a ditadura de Vargas, e eu vou apresentar para vocês o porquê uma ditadura, né, uma ditadura vem de poder centralizado em uma pessoa, alguém manda, você obedece. E depois disso, foi eleito democraticamente. Bom, as avaliações do que foi bom ou se foi ruim, se teve coisa boa e teve coisas ruins, nós veremos no decorrer das nossas aulas. Eu só espero que vocês tenham entendido como Getúlio Vargas chegou ao poder. Volta ao vídeo, vê novamente. Washington Luiz deveria apoiar o mineiro. Fez isso? Não. Apoiou outro paulista. Quem era o paulista? Júlio Prestes. Quem ganhou? Os mineiros ou os paulistas? Os paulistas. Os mineiros ficaram felizes? Não. O que eles fizeram? Muitas denúncias, o maior rebuliço. E o que aconteceu a partir daí? Uma junta militar formada por Exército, Aeronáutica e Marinha tirou Washington Luiz do poder, que ele era o presidente, impediu que Júlio Prestes tomasse posse e entregou o poder a quem? A Getúlio Vargas, provisoriamente. A partir daí, nós vamos ver a história da Era Vargas. Isso que eu acabei de falar para vocês na página 428 do seu livro. Espero que leiam, assistam o vídeo,
leia o seu livro e a atividade de história no caderno. Na próxima aula eu irei escrever para vocês e vocês vão copiar no caderno e responder dentro do assunto que nós estamos tratando. Ok? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.